Evangelho de João 17, nós vamos ler a partir do verso 20. Amém? Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes estejam neles, e eu neles esteja. Amém? Vamos trabalhar dentro de um aspecto que o Espírito Santo revele a cada um de nós, a necessidade da comunhão, né? E a gente vê isso muito claramente nessa oração do nosso Senhor, orando por uma comunhão da sua igreja, né? Nesses dias atuais nós vimos tantas palavras nesse sentido, comunhão, né? Juntos, estarmos juntos, tentarmos nos unir em torno de um nome de um homem, um nome de uma pessoa, né? E esse tipo de comunhão só vai trazer confusão para o meio da igreja. A verdadeira comunhão, ela acontece em Cristo. Se nós tirarmos Cristo do centro do propósito de Deus, nós não vamos ter uma comunhão perfeita, né? Então a verdadeira comunhão é Cristo no centro e nós, igreja, unidos a Ele, né? Nós estamos unidos ao centro. A igreja não é o centro, a igreja ela está unida ao centro do propósito eterno de Deus, né? Então que o Senhor nos ajude hoje, irmãos, nós darmos um passo para nós compreendermos que quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, Deus ele não olha mais para nós como indivíduos, e sim como um homem, onde o cabeça está exaltado, e nós como corpo, né? Nós não somos mais separados, nós somos um só, né? Então, que isso realmente traga aos nossos corações assim um temor, e nós possamos buscar da mente do Senhor compreender e buscar do Senhor compreender o que é comunhão, né? Porque comunhão ela já vem da eternidade, os três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, os três num só. O Pai vive para o Filho vive para o Pai, e ambos no Espírito. Então não há divisão nenhuma, os três vivem numa harmonia. E agora, pela graça, misericórdia de Deus,
há uma terceira união, né? Nós, a Igreja do Senhor, não para expressar a deidade de Deus, mas para expressar o caráter de Cristo, né? Então nós somos unidos, estamos unidos eternamente. Nós não vamos ficar unidos por algum tempo e daqui a pouco nós vamos, não, vai ser eternamente, nós vamos estar unidos a Cristo. E Cristo ao Pai e nós no Pai, como ele orou aqui no verso 23. Veja que beleza. Eu neles, ó, Cristo em nós, igreja, e tu em mim. Então, Cristo em nós, Deus em Cristo, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, a fim de que eles sejam aperfeiçoados junto conosco, porque nós já viemos de uma eternidade juntos, então eles vão ser junto conosco, eles vão ser aperfeiçoados. Então é esse caminhar nosso que nós estamos hoje. O Senhor está nos conduzindo mostrando a cada um de nós que a partir do momento em que o verso 20 se torna uma realidade para nós, quando ele fala assim: não rogo somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Então, e nós fomos esses, que fomos alcançados pela palavra de Deus. Estávamos no mundo perdido e um dia o Senhor nos encontrou, né? Não foi nós que encontramos o Senhor, como muitos pensam, né? Eu decidi e aceitei o Senhor. Muito pelo contrário, nós é que fomos encontrados por Ele, e Ele enviou alguém que falasse do amor dele pela palavra. Então essa palavra nos conquistou, né? Essa palavra nos conquistou, e através dessa, por isso que nós não temos como fugir da palavra. Por isso nós temos que conhecer cada dia mais a palavra. Então a Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então é conhecendo a palavra que nós vamos sendo aperfeiçoados nessa unidade, né? Para que Cristo então possa ter essa expressão em nós, o caráter dele sendo formado em nós, né? Nessa unidade perfeita, né? E a igreja primitiva entendeu isso claramente. Não vamos desmarcar aí, mas vamos em Atos capítulo 2, para nós vermos Atos capítulo 2, a partir do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E essa doutrina a gente sabe muito bem que é a palavra de Deus, porque no capítulo 5, no último verso do capítulo 5, ele diz que eles não se cansavam de pregar Jesus, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, né? Na unidade, né? No partir do pão e nas orações, né? E aí o verso segue assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, né? Então eles viviam almejando a volta do Senhor no tempo deles, né? E o Espírito ganhou de tal forma eles, que eles vendiam as suas propriedades, os seus bens, e distribuí-os para que todos tivessem, não faltassem nada para nenhum deles. Então eles não se importavam mais com esse mundo.
Eles iriam, porque eles viviam da forma que o Senhor voltaria naqueles dias para eles, né? Então, quando Paulo escreve lá em Tessalonicenses, ele diz quando o Senhor voltasse, os que tinham dormido no Senhor ressuscitariam primeiro. E ele coloca, e nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. Então ele vivia como que se Cristo voltasse no tempo deles, né? Então por isso que eles não se preocupavam, eles vendiam suas propriedades, e isso o Espírito Santo também colocou no coração deles, porque havia uma necessidade de muitos povos que vinham para Jerusalém, porque começou-se ali então essa manifestação da graça do Senhor em Jerusalém, e todos vinham, então havia muita necessidade naquela época. Então o Senhor tinha aqueles que tinham crido, colocavam no seu coração, então alguns vendiam suas propriedades, traziam suas ofertas e depositavam aos pés do Senhor, para que cada um recebesse uma porção, para que não faltasse nada, né? Mas o verso não para por aí. No 46 fala assim: diariamente perseveravam unânime no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então veja só, irmãos, como deveria ser aquela comunhão preciosa. Eles viviam em torno do Senhor, almejando a volta do Senhor ainda na época deles. Mas pela graça e pela infinita misericórdia do Senhor, depois de 2000 anos ainda tinha nós, que o Senhor ainda tinha que... Por quê? Porque o Senhor nos encontrou, e a Bíblia diz que Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Então nós estávamos já no coração do Senhor. Então por isso que o Senhor lá em João, Ele ora ao Senhor: não rogo somente por isso, mas por aqueles que irão crer, né? Aqueles que já foram comprados, aqueles que antes da fundação do mundo já tinham sido ganhos, né? Então comunhão é algo caro para o Senhor. Para Deus é algo caro, porque Ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos fazer parte dessa comunhão perfeita. Então, irmãos, como nós precisamos que o Espírito realmente trabalhe em nós, para que nós sejamos transformados e perceber como Deus nos amou, como o Senhor pôde entregar o seu Filho para que nós pudéssemos fazer parte dessa comunhão perfeita, né? O quarto homem junto ali. Por isso que Deus ele não vai ver nós individualmente, Ele vai ver nós como um corpo, né? Um corpo aonde o cabeça está exaltado, né? E nós, os seus membros aqui na terra, para executar o propósito do Senhor nessa comunhão perfeita. Então nós vamos sendo aperfeiçoados na unidade. Nessa unidade nós vamos sendo transformados. Para quê? Né? Aí lá em João 17, o verso que nós estamos lendo, 23, né? Ele fala: aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim, né? Então, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então aqui está o propósito e essa oração perfeita de Senhor, para que o mundo creia que Deus enviou seu Filho, porque Ele nos amou e também Ele amou o nosso Senhor, né? Então, que perfeição isso, irmão.
agora trazendo para a nossa realidade, conhecendo esse grande amor, conhecendo a palavra que nos diz que Ele se entregou por nós. E essa oração o Senhor fez na noite em que Ele iria ser preso, né? Então o Senhor tinha muitas coisas, até mesmo para falar com Deus, mas Ele então faz essa belíssima oração, né? Para que o Pai então pudesse trabalhar em nós nessa unidade perfeita, revelando a pessoa gloriosa de Cristo, para que então nós pudéssemos ser alcançados por essa graça, né? Aí, conhecendo essa verdade, essa tão maravilhosa união em Cristo, nós precisamos ser aperfeiçoados, né? Quem vai nos aperfeiçoar? O Espírito Santo, né? Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos deixar o Espírito trabalhar em nós, né? Veja o que diz Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. A partir do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, esse rogo, né, a palavra é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. De quem que é esse rogo? Né? Do Espírito Santo, através de Paulo. Então o Espírito Santo vem rogando a nós, pelas misericórdias de Deus, que nós apresentemos o nosso corpo, né? Que nós entreguemos, porque se nós não quisermos, o Espírito Santo não vai ter como trabalhar em nós, porque Ele é um cavalheiro, Ele não vai arrombar o nosso coração e dizer: Valdecir, você tem que apresentar, e você tem que deixar de viver para você mesmo e viver para Deus. Ele não vai fazer isso, Ele vai bater no coração. Agora eu, espontaneamente, o que eu devo fazer? Senhor, estou aqui, trabalha em mim, né? Então, apresentar o vosso corpo como um sacrifício vivo, né? E isso aqui, se nós formos pegar a palavra do Senhor Jesus dizendo assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. O que é negar? É você entregar-se ao Senhor, né, para que, como um sacrifício, porque tudo aquilo que vai ser tirado de nós não vai ser bom para a carne, não vai ser bom. Muitas vezes nós vamos espernear um pouquinho, né? Por quê? Porque a nossa alma, ela vai fazer de tudo, e o nosso corpo, a nossa alma vai fazer de tudo para satisfazer o nosso corpo. E o Senhor dizendo assim: não, você tem que apresentar o seu corpo para mim, para que eu então possa tirar. E aí Ele vai começar a trabalhar como? Apresentar como um sacrifício vivo, santo, né, que é separado, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o Senhor, Ele vai começar a trabalhar na nossa mente, para que nós, e eu penso que o Senhor já tem trabalhado muito do nosso meio, na nossa mente, porque nós não estamos, tem muitos irmãos que não estão aguentando mais viver nesse mundo,
Não tem mais como você viver nesse mundo de forma que te agrade as circunstâncias que você vê na sua volta, né? Por quê? Porque o Senhor já ganhou muito da nossa mente para Ele. Então Ele está transformando para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Ele vai transformar a nossa mente para que nós possamos experimentar aquilo que nós lemos lá atrás. Eles em mim, eu neles e tu em mim, para que então o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa é a vontade de Deus, a união da igreja com seu Filho, né? Onde Cristo é o cabeça, onde Cristo é o centro do propósito de Deus, e nós estamos unidos a esse centro glorioso que nós vamos poder experimentar, né? Mas o texto ele prossegue, irmãos. Aqui onde nós estamos em Romanos 12, veja um pouco da beleza daquilo que nós estamos sendo transformados. Veja o verso 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém? Então veja só, irmão, nós somos, assim como num corpo há muitos membros, e todos os membros têm funções diferentes, nenhum tem a função igual a um do outro, né? Para quê? Para que esse corpo possa andar, possa desenvolver e possa então trabalhar, né? Agora, se um membro quiser fazer a parte do outro, o que vai acontecer? Se a mão quiser fazer a função do pé, o que vai acontecer? Vai dar problema, né? Esse corpo não vai conseguir andar adequadamente. Então, para você ver como que é a perfeição do nosso corpo físico. E aqui o Senhor coloca um corpo físico em comparação a um corpo espiritual, dizendo assim, no verso 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então nós somos muitos, mas formamos um só corpo, e nesse corpo nós somos membros uns dos outros, né? Agora veja o verso 6, para nós pegar a chave desse trabalhar desse corpo, com funções diferentes, mas no verso 6 vai falar assim, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Então aqui está alguns dons colocados para ser usado na igreja. Para ser usado um auxiliando o outro, né? Então todos nós, né, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dado, né? Quando nós cremos, nós recebemos do Senhor dons. Para quê? Para que nós possamos ser aperfeiçoados na unidade, né? Então veja só, se profecia, seja segundo a proporção da fé. O que é a profecia? Aquele que fala a palavra. Então se eu tenho um ministério da palavra, eu preciso me dedicar. Por quê? Porque eu não estou somente
edificando a mim, eu vou edificar aqueles que estão me ouvindo. Porque eu vou buscar, então tem que ser segundo a proporção da fé. Eu tenho que buscar do Senhor para que então Ele me capacite a eu exercer, né? E aí o verso 7 vai seguindo: se ministério, dediquemo-nos ao ministério, né? Então, se eu tenho um ministério da música, por exemplo, nós temos o ministério da música. O irmão ou irmã que tem o encargo do ministério da música, né? Ele não se esmera, se ele não busca a mente do Senhor, né? Ele vai fazer esse ministério relaxadamente. E assim é o ministério das crianças. A professora vai lá na sala: ah, mas é para criança, você pega um versículo ali, conta uma historinha para eles e está tudo bem, né? Não. Aquilo que nós vamos fazer, se é um ministério, nós precisamos nos dedicar a esse ministério. E dedicar expressa o quê? Uma busca na mente do Senhor, na palavra, né? Porque eu estou ensinando crianças. Nosso Brasil hoje tem um déficit escolar muito grande, né? Por quê? Porque lá na adolescência, lá na meninice, lá no início, não foi bem, as professoras não foram bem instruídas, né? Então nós temos aí, a nossa geração tem sofrido muito com isso, né? Por quê? Porque lá, então, essas crianças que o Senhor coloca para nós, o ministério das professoras, então elas vão ter que se dedicar muito, porque elas estão implantando, através do Espírito Santo, Cristo naquelas crianças, né? Então, e o que ensina? Esmere-se no fazê-lo, né? Então, esmere é buscando, né? Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade, né? Porque você não vai contribuir fazendo barganha com o Senhor, né? Até contribuir é um dom de Deus, né? Onde todos nós temos a obrigação de contribuir para o ministério, mas o Senhor vai separar lá na Assembleia alguns com esse dom de contribuir, com muito amor e com muita dedicação. Vão ter no coração, os irmãos viram que lá na igreja primitiva lá, vendiam as suas propriedades, e se nós for seguindo lá no capítulo 5, nós vamos ver que teve um irmão lá que vendeu a sua propriedade e entregou para os apóstolos, né? E outro casal vendeu, e Ananias e Safiras, então tiraram uma parte do lucro para dizer assim: vamos entregar esse e vamos ficar com esse para nós, né? Então eles são repreendidos duramente, e ali a sentença foi a morte. Por quê? Porque eles mentiram para o Espírito Santo e não para o homem, né? Então você vê como é sério. Então, se nós temos esse ministério, o Senhor vai nos suprir à medida que nós tiramos a avareza do nosso coração. O Senhor não vai fazer com que muitas vezes o Senhor tem a mim para que eu contribua, mas eu tenho avareza no meu coração. O Senhor não vai me dar condições de eu exercer esse ministério que Ele me deu, né? Então, que isso precisa ser trabalhado por nós, pelo Espírito Santo a cada um de nós. E os versos prosseguem dizendo: o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria, né? Aquele que você precisa usar de misericórdia, você vai lá e exorta e diz: mas aquele camarada, não. A Bíblia diz que você vai lá, exorta ele dentro da palavra, mas com alegria, porque você está recebendo esse ministério do Senhor,
Então, como isso fica leve. E tudo isso, todos esses dons aqui, são para que a igreja possa ser trabalhada, para que ela seja aperfeiçoada na unidade, né? Nós não vamos usar esses ministérios aqui lá para o mundo, né? A palavra muitas vezes, e a palavra aqui é específica para a igreja, para a edificação da igreja, né? E nós temos outros dons que alguns vai servir para o mundo lá fora, mas a maioria é para a própria igreja, para a edificação, né? Efésios, nós não temos lá o Senhor Jesus separou uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores e mestres. E aí a Bíblia diz, com vista ao aperfeiçoamento da igreja. Então aqueles irmãos ali foi dado para a igreja, para a edificação, para que todos cheguem. Porque, irmãos, a gente muitas vezes a gente pensa assim, temos que dar um testemunho lá fora muito precioso. Porque quando nós estivermos expressando a vida de Cristo, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai trazer, né? Nós lemos lá o texto em Atos, e eles perseveraram diariamente, né, juntos, e contando com a simpatia de todo o povo. Então todo o povo olhava aquele povo diferente, junto, alegre, né, se dividindo tudo. E o que aconteceu? Então eles olhavam e o Senhor acrescentava-lhes dia a dia aqueles que iam sendo salvos, aqueles que o Senhor tinha para que então colocasse ali no meio. Mas então, e aí a gente muitas vezes pensa assim, nós temos que evangelizar. Falamos, mas nós não temos vida para expressar para as pessoas. Então o Senhor vai nos dar vida, através da vida que nós temos, essa vida vai ser exalada para onde nós estivermos. Onde nós estivermos, essa vida vai ser manifestada e as pessoas vão ver. Então essa é a verdadeira unidade. Cristo é o centro. E nós, nessa comunhão perfeita, vamos sendo trabalhados para que nós sejamos, então, aperfeiçoados nessa unidade. Vamos um pouquinho mais, irmãos, em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Sempre com essa mente que nós devemos entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nós não nos conformarmos com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação da vossa mente, né? Sempre com esse foco nas nossas mentes. Filipenses capítulo 2, veja o verso 1. Verso 1 fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Então, o Espírito aqui vai trazendo se há, né? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, né? Então o Espírito Santo está trabalhando em nós hoje, nessa comunhão perfeita. Por isso que ele diz assim: completai a minha alegria, de modo que vocês possam pensar a mesma coisa, não com pensamentos diferentes, né? Isso é união, isso é comunhão. Em várias mentes
com vários pensamentos, mas o Senhor nos pega lá no mundo, nos traz, nos molda, revela Cristo a cada um de nós e molda a mente de Cristo em cada um de nós, para que nós possamos pensar a mesma coisa, né? Tendo o mesmo amor. Então isso é a graça do Senhor, né? Moldando a nossa alma para que nós tenhamos um sentimento só, né? E esse sentimento é essa comunhão perfeita em Cristo Jesus. Mas o texto prossegue no verso 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Isso é muito importante para nós, a palavra dizendo que nós devemos considerar o outro, nosso irmão, superior a nós, para que não haja divisão no corpo, né? Porque a hora que nós começarmos a pensar que eu sou mais importante, né, vai começar a ter divisão. Não tinha isso em Corinto, em 1 Coríntios 3, né, o apóstolo fala, por acaso Cristo, no 1 Coríntios capítulo 1, vai falar isso, que eles estavam dizendo, um era de Paulo, outro era de Cefas, um era de Cefas, outro de Paulo, outros de Cristo. Então, lá no verso 3, no capítulo 3, ele diz, por acaso Cristo está dividido? E tinha uns que falavam até que nós somos, eu sou de Cristo, né? E qual é o erro deles? Falar nós somos de Cristo, né? Então, todos nós somos de Cristo, por isso nós precisamos ter a mesma mente, e considerando o outro superior a nós, nós vamos poder expressar, né, a graça de Cristo. Por quê? Porque, irmãos, Deus, Ele fazia tudo, Deus o Pai, tudo que Ele fazia era para Cristo, né? Então o Pai estava considerando o que naquele ato dele? Cristo é o tudo que eu tenho. Ele é superior, porque Ele é tudo que eu tenho. Cristo, por sua vez, obedecia em tudo o Pai, né? Então veja a harmonia que havia entre os dois, né? E eles faziam isso através do Espírito. Então, como isso era precioso. E aí vem o Espírito e falando assim, o próprio Senhor Jesus dizendo assim, quando vier o Espírito, Ele me glorificará. Porque Ele não vai falar dele, Ele vai receber tudo que é de mim e vai anunciar a vocês. Tu vê que até o Espírito não veio trazer nada dele, mas sim tudo aquilo que Jesus Cristo era, né? E aí nós também devemos considerar o nosso irmão superior a nós mesmos. Quando nós consideramos isso, o que vai acontecer? Nós nunca vamos poder bater de frente, né? Por quê? Porque o nosso irmão é superior a nós. Vamos um pouco mais no verso 4. Não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então aqui nós também vai ser manifestado que eu vou me dedicar àquele outro irmão e não vou trazer nada para mim. O verso 5 fala assim, tende em vós o mesmo sentimento. Na minha versão fala sentimento, mas na verdade aqui é mente, né? Então, tendo em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia isso vai acontecer. Um dia todo joelho se dobrará diante de Jesus e confessará. Mas o grande privilégio é que o Senhor nos uniu nele e nós já estamos de joelhos dobrados, né? Nós já estamos confessando. Essa é a beleza da igreja. Essa união perfeita, nós em Cristo Jesus. Para quê? Para que nós então já experimentamos. Irmãos, será que nós compreendemos que nós já estamos na eternidade? Será que tem caído a nossa ficha? Que nós já estamos vivendo a eternidade? Sabe o que falta para nós? O Senhor mudar o nosso corpo, né? Agora, muitas vezes, porque o nosso espírito já foi vivificado, né? O Espírito Santo habita em nós. Agora, a grande dificuldade nossa, e que ainda o Senhor não veio para redimir o nosso corpo, é porque Ele não tem achado o caminho para conquistar a nossa alma, sabe? Nós temos duro de coração. A partir do momento em que nós dizemos assim: Senhor, entra, porque aqui está o meu corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. Entra, Senhor, e tira tudo aquilo que não provém do Senhor, né? Tira tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Mas faz uma limpeza assim, ferrenha, Senhor. Então, aí nós vamos experimentar a graça do Senhor em nós, e nós vamos experimentar nós vamos perceber que aquilo que nós tanto estávamos agarrados não vai fazer falta, vai ser para nós uma vergonha ainda, né? Daquilo que nós estávamos tão agarrados, né? Era uma vergonha, e nós vamos estar com a nossa alma pronta para receber, somente esperando o Senhor vir para redimir o nosso corpo, ganharmos um corpo glorificado. Mas nós já estamos na eternidade, habitando com o Senhor, né? Isso é maravilhoso. Para nós encerrarmos, primeira epístola de João, vamos encerrar com esse texto precioso. 1 João capítulo 1, o verso 1 em diante. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo para que a vossa alegria seja completa. Então, quando nós temos essa certeza
porque a comunhão nossa é com o Pai e com o Filho, né? Essa é a comunhão perfeita, e essa é a comunhão que Jesus Cristo estava orando lá, né, em João 8, para que nós possamos então experimentar, para que a nossa alegria seja completa. Nós precisamos que o Espírito Santo então trabalhe em nós e nós nos apresentemos a Deus, dizendo: Senhor, limpa tudo aquilo que precisa ser limpado da minha vida, para que eu tenha, na infinita graça do Senhor, uma comunhão plena, né, de amor com o nosso Senhor. Que o Espírito Santo trabalhe essa verdade da comunhão em nós, irmãos, porque o nosso Senhor Jesus, a partir do momento em que Ele orou aquela oração de uma comunhão perfeita, Ele cumpriu tudo o amor do Pai lá na cruz, por causa de nós, né? Que isso seja para nós um motivo de alegria, né? Termos Cristo em nossas vidas e os irmãos que o Senhor nos deu, fazendo parte da igreja do Senhor. Que nós possamos realmente ser trabalhados pelo Espírito do Senhor. Amém?